Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para dar continuidade naquela nossa brincadeira de ligações químicas. Aula passada nós falamos um pouquinho sobre as ligações iônicas e hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes. Você lembra? As ligações iônicas aconteciam quando nós tínhamos um metal que tem tendência em doar elétrons interagindo com um ametal com tendência em receber. Então um queria dar, outro queria receber. Transferência definitiva de elétrons. E agora? Como é? Não, agora é completamente diferente. Por quê? Porque nós vamos ter um ametal interagindo com outro ametal. E o que acontece com isso? Um ametal, quando interage com um ametal, dois que querem receber elétrons. Receber elétrons. Receber elétrons. Os dois que querem receber, vai acontecer então, gente, uma coisa diferente. Não uma transferência, e sim um compartilhamento de elétrons. Como esses elétrons são compartilhados? Pela formação de pares eletrônicos. Pares eletrônicos? Sim, pares eletrônicos. Um elétron meu com um elétron seu. Legal? Tudo bem? Mantendo então dois elétrons, pares, dois. Então como é que vai ser isso? Como é que isso pode acontecer? Olha só, vamos acontecer aqui. Eu vou pegar aqui então o cloro, Cl2. O Cl2 quer dizer então que eu tenho cloro interagindo com outro cloro. Analisa aqui comigo. Qual é a família do cloro? O cloro, galera, se você olhar na tabela periódica, está na família 17. Ele é um halogênio. Antiga família 7A. E se está na antiga família 7A, ele vai ter o quê? 7 elétrons na última camada. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou representando a camada de valência dele. Por quê? Porque a estabilidade eletrônica acontece quando a camada de valência dos átomos, certo, adquirem a configuração eletrônica de um gás nobre. E a maior parte dos gases nobres apresentam quantos elétrons em sua configuração eletrônica da camada de valência? 8. Por isso que a gente chama a teoria do octeto. Legal? Então a ideia é o seguinte: eu vou adquirir a estabilidade eletrônica, ou seja, o que é a estabilidade eletrônica? É ter o menor nível de energia possível na eletrosfera, porque sempre na natureza a estabilidade é adquirida com o menor nível de energia possível. E aí, no caso dos átomos, é adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre, 8 na camada de valência. E aqui também tem 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? Chega esse cloro, que é um ametal, é um halogênio, quer receber. Chega esse outro cloro que quer receber. Esse cloro chega para esse cloro e fala assim: cara, tô a fim de receber. Esse outro cloro fala: eu também. Cara, me dá aí um elétron. Esse cloro me dá o seu. Então esse cloro tem uma ideia: bicho, você quer? Eu também quero? Então vamos compartilhar. Vamos compartilhar os elétrons. E aí o que acontece? Forma-se um par eletrônico. Um elétron meu com um elétron seu, formando um par eletrônico. A brincadeira é tipo assim: vamos comprar o livro de química para estudar? Eu junto com você compramos o livro de química. Beleza? Então tá aqui, ó, um elétron meu com um elétron seu. Como isso fica representado? O par eletrônico, ele fica representado em suas fórmulas estruturais por um traço. Então eu tenho aqui Cl2, cloro com cloro.
E se eu tivesse o O2? Oxigênio? Então eu vou ter O e O. O oxigênio, quando você analisa, o oxigênio está na família 16 da tabela periódica. Família 16 da tabela periódica quer dizer que ele vai ter 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele, para ficar estável, vai querer quantos? 2. Esse outro oxigênio, ele também vai querer quantos? 2. Eu quero 2, você quer 2? Me dá 2? Não, porque eu também quero, me dá o seu. Não, então tem uma ideia, vamos compartilhar. Então o que vai acontecer? Formação de pares eletrônicos. Mas olha aqui, quantos pares vão ser formados? Vai formar um par, vai formar outro par eletrônico. Então aqui eu vou ter a formação de 2 pares eletrônicos. Aí agora esse cara vai ficar estável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro oxigênio também vai ficar estável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como fica a representação da fórmula estrutural? O com O. Olha a dupla aqui. Olha a dupla aqui. Tudo bem? O, dupla, O. Beleza? O, dupla, O. Agora, para a gente poder finalizar aqui, N2. Quem é que eu tenho? N com N. Cara, o nitrogênio, se você pega na tabela periódica, família 15, antiga 5A, logo tem 5 elétrons na última camada. Por ter 5 elétrons na última camada, ele para ficar estável precisa de quanto, amiguinho? 3. Cara, se ele precisa de 3 elétrons para ficar estável, porque ele tinha 5, ficou com 3, ele vai poder fazer quantas ligações covalentes? Já sacou isso? Já sacou que a quantidade de elétrons em uma ligação covalente, para as ligações covalentes, a quantidade de elétrons que o átomo precisa para ficar estável vai ser o número de ligações que ele vai fazer? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pares eletrônicos ele vai fazer aqui? 1, 2, 3. Essa é a fórmula estrutural, fazendo aqui a fórmula eletrônica N tripla N. Olha que bacana, velho. O que a gente pode ter daqui? Repara, cloro com cloro só tem uma ligação. Sempre a primeira interação entre dois átomos acontece no mesmo eixo de orbital. Então um orbital de um átomo interpola um outro orbital de outro átomo, que na aula de hibridação a gente vai ver. Então fica tranquilo, só entende que a primeira interação entre dois átomos acontece no mesmo eixo, que é uma interação forte, que é chamada de interação sigma. Aqui no O2 tem 2 interações. Tudo bem? 2 interações. Eu tenho então a primeira, que é no mesmo plano, a interação sigma, que é forte, e as outras que são em planos diferentes, em planos paralelos, que são as interações pi. Sempre é uma sigma. Todas as outras interações entre dois átomos são interações mais fracas, são interações pis. Aqui, olha só, a primeira interação é sigma. Não interessa se você está representando de cima para baixo ou de baixo para cima. O que você tem que saber aqui é que tem 3 ligações entre dois átomos. Uma é sigma e as outras 2 pi e pi. Então você tem 2 sigmas e 2 pis. Gente, interessante. Cloro com cloro tem diferença de eletronegatividade? Se não tem diferença de eletronegatividade, o que é eletronegatividade? Tendência em receber elétrons do cloro para esse cloro, certo? Essa ligação é uma ligação covalente apolar. É uma ligação covalente apolar. Aqui também não tem diferença de eletronegatividade. Aliás,
Eu analisando por diferença de eletronegatividade, as ligações covalentes são formadas quando a diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7 de um átomo para o outro que se liga. Porque cada átomo tem o seu valor de eletronegatividade. Diferenças entre um átomo e outro maior do que 1,7, ligações o quê? Iônicas. Menores do que 1,7, ligações covalentes. Então a gente está trabalhando aqui sempre com ligações covalentes. Captou a ideia? Aí você vai me perguntar, Bernardo, professor, quando eu tenho então uma ligação covalente polar? Quando os elementos apresentam diferença de eletronegatividade. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação covalente é diferente de zero. Me dá um exemplo? Agora, meu filho. Agora. Segue aqui comigo. Segue aqui comigo, vamos lá. Vamos ver aqui a molécula de água. Já começou a mudar um pouquinho. Se você for perceber a molécula de água, eu tenho 3 átomos. Se eu tenho 3 átomos, eu tenho que escolher o átomo central. E o átomo central é aquele que faz o maior número de ligações. Por fazer o maior número de ligações, é o cara que aparece em menor quantidade. O hidrogênio só vai fazer uma ligação. Por quê? Porque o hidrogênio, número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1, ele fica estável quando recebe mais um elétron e fica com a configuração eletrônica do hélio. Lembra que a gente fica estável quando adquire a configuração eletrônica de um quê? De um gás nobre. E o hélio é um gás nobre. É o único gás nobre que não vai terminar sua camada de valência com 8. Então, quando a hora que eu fico aqui com o nível 1 com 2 elétrons, eu também, só com o nível 1 com 2 elétrons, eu também estou estável. Então, o hidrogênio só precisa de mais um elétronzinho para ficar estável. Portanto, o hidrogênio faz uma ligação. As ligações químicas covalentes também podem acontecer, não só entre a metal com a metal, mas também entre hidrogênio e a metal. Por isso, da água ser um composto molecular. Então vamos aqui. Átomo central, oxigênio. Tudo que não é central tem que estar ligado direto no central. O hidrogênio só vai ter um elétron. O oxigênio vão ter 6 elétrons. O oxigênio quer formar o quê? 2 pares eletrônicos. Ele precisa de 2 elétrons. Ou seja, ele vai fazer 2 ligações. Olha só. Então o oxigênio vai ficar representado assim. Muito bom? Legal, né? Tudo bem? O NH3. Nitrogênio é o átomo central, porque o nitrogênio é o que aparece em menor quantidade. E eu já te falei que aparece em menor quantidade porque faz o maior número de ligações. O nitrogênio, família 15, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E cada hidrogênio só tem um elétron, só quer fazer uma ligação. Formam-se 3 pares eletrônicos. Fórmula então estrutural NH3. Tudo bem? Beleza? Repara aqui comigo. Eu só tenho aqui, ó, uma interação entre 2 átomos. Então a interação o quê? Sigma. Uma interação entre 2 átomos. Sigma. Então aqui é sigma, sigma, sigma. E quando a gente tem o CO2? O CO2, sua fórmula estrutural, C-dupla-O, C-dupla-O. Repara, primeira interação entre 2 átomos, sigma. A segunda entre 2 átomos, pi. Essa outra perninha é outro tipo de interação entre esses 2 átomos. Não entre esses 2, e sim entre esses 2. Então a gente começa tudo de novo. Analise. Uma é sigma, a outra é pi.
Tenta aí na sua casa montar a fórmula estrutural para o CO2. Repara que todos os elementos que a gente trabalhou aqui, entre o central e o ligante, existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então todos esses exemplos são de ligações covalentes polares. Não confunda. Tudo bem, o CO2 você já pode até saber que é uma substância apolar, mas as ligações covalentes que formam o CO2 são ligações covalentes polares. Tá certo? Olha aqui para mim, mais um exemplo interessante para você poder entender um tipo de interação. Querido, o SO2, átomo central é aquele que faz o maior número de ligações, mas tanto o enxofre quanto o oxigênio, família 16, querem 2 elétrons, fazem 2 ligações. Então a gente parte por critério de desempate, que é aquele que aparece em menor quantidade. Aquele que aparece em menor quantidade é o enxofre. Então tudo que não é enxofre ao redor do átomo central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos têm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, um enxofre tem 6, que é 2 elétrons, pode formar 2 pares eletrônicos. Esse oxigênio também. Então, olha, formou um par, formou outro par. Muito bem. Esse oxigênio ficou estável. Vamos analisar esse ligante. Esse ligante se aproxima e fala: enxofre, vamos formar 2 pares, ou vamos formar um par? Vamos formar par. Eu quero trocar um elétron meu com um elétron seu. Mas observe, esse enxofre já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está estável e vai falar: tô de boa, mano. Não preciso. Mas eu tenho 2 pares sobrando. O que eu posso fazer com esse par? Cara, eu tenho um par sobrando aqui, olha. Tem esse par sobrando, eu posso te emprestar. Esse par que é só meu, agora pode ser nosso. E aí forma o que a gente conhece como ligação covalente. Ou ligação covalente coordenada. Isso aqui é uma ligação covalente coordenada. Legal? Quando a gente for estudar expansões do octeto, eu vou te dar uma nova visão desse composto. Porém, por agora, o que importa é saber dos critérios que formam essa ligação, que tanto você já ouviu falar. Como já ouviu falar? Porque você já ouviu falar isso aqui como ligação covalente coordenada ou ligação dativa. Fechou, amiguinho? Quais são os critérios para acontecer a dativa? O átomo central já tem que estar estável. O ligante que se aproxima, que é exatamente 2, não é 1, não são 3, não são 4, que é exatamente 2. E o átomo central tem um par de elétrons livres para compartilhar. Gente, esses são os conceitos básicos da ligação covalente. Com isso você começa a entender e começa a aprofundar. No próximo vídeo eu vou continuar aprofundando isso aqui com vocês e a gente vai ver um pouco mais. Perde a aula não, que a gente continua com ligações covalentes. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Mua!